Tudo bem, meus amados? Eu estou aqui com uma passagem bíblica e quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo mais uma vez. Me sinto muito feliz em poder fazer uma leitura da passagem bíblica e poder compartilhar com os meus amados irmãos em Cristo Jesus, no qual eu falo e falo com um sorriso e com um ar de alegria, tá bom? Então vamos ler aqui no livro de Salmos, né, no capítulo 9, e onde diz aqui o texto, né, que é a ação de graça por um grande livramento, né? Então o salmista ele diz assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruístes os ímpios, apagaste o seu nome para que sempre e eternamente. Amém? Meus irmãos, é a palavra de Deus, certo? Então Deus tem nos livrado, Deus tem destruído os nossos inimigos, Deus tem colocado, envergonhado aqueles que muitas das vezes tentam nos envergonhar, mas Deus nos livra dessa vergonha e nos coloca num lugar de destaque. Então essa é a passagem bíblica, tá bom? E eu quero ser grato mais uma vez aqui pela oportunidade. Sempre que puder receber esse convite, eu ficarei muito feliz. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Um abraço bem forte de toda a minha família, Eva, Diane, Rafael, Davi, em todos os meus irmãos amados, aqueles que um dia eu pude compartilhar com vocês. Tá ok, meus irmãos? Um abraço bem forte. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime. Nome de Jesus. Soraya Moraes. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. A palavra de Deus declara: debaixo dos céus não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nesta noite engrandecemos e exaltamos o nome do Senhor Jesus Cristo, o único nome que pode salvar, o único nome que ressuscita os mortos, o único nome que pode libertar, o nome mais poderoso do universo, o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, Tão sublime nome sublime, é o nome de
Meu nome, Jesus. Meu nome Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a ti, Jesus. Não há outro nome, Senhor. Não há outro nome que se compare ao teu. Sobre todo nome. Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, muito obrigada, meu Deus, por mais esse dia de hoje. Obrigada pela minha vida, obrigada pela vida dos meus filhos. Toma conta, meu Deus, de cada um de nós, Senhor. Pai, eu quero te pedir em especial pela saúde da Deusa, Senhor, que nesse momento se encontra enferma, meu Deus. Tu sabe, ó Pai, como está a situação dela, Senhor. Só Tu, Pai, podes intervir, meu Deus. Nós entregamos, Senhor, em Tuas mãos, Senhor, a vida da Deusa. Que o Senhor possa restaurar, meu Pai. Pai, eu quero te pedir também, Senhor, por todas as famílias, Senhor, que estão passando por esse momento tão difícil, meu Deus, com seus familiares, com seus amigos enfermos, precisando, Senhor, da Tua proteção, meu Deus. Toma conta, Senhor, de cada um. Dá sabedoria, meu Deus, aos médicos, aos enfermeiros, a todos os profissionais que estão à frente, Senhor, dessa doença, meu Deus. Mas nós sabemos, Senhor, que Tu podes todas as coisas, meu Deus, e nós entregamos nossas vidas, Senhor, nossas famílias, nossos amigos, em Tuas mãos, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Saudar a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar na palavra de Deus com o tema O que tenho, te dou. E a base bíblica é em Atos, capítulo 3, versículo de 1 a 6, quando a Bíblia fala assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando, juntamente com João, disse: Olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que mais uma vez essa palavra possa confortar os nossos corações. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O que tenho, te dou. No mundo sempre existiu enfermidade. Algumas vezes essas enfermidades ficam mais fortes na população e outras vezes há um controle melhor dessas enfermidades, mas sempre existiu. O homem passou a ter enfermidade quando pecou, lá no início, na criação. E Deus tirou a árvore da vida, que era a árvore que dava todas as condições para que o ser humano não ficasse doente. E quando nós fomos expulsos do paraíso por causa do pecado, da desobediência a Deus, o ser humano passou então a ficar enfermo. Mas também na época dos apóstolos existiam muitos enfermos. E nós estamos vendo aqui um caso específico de um enfermo que foi curado por Jesus Cristo, tendo como vasos, como instrumentos utilizados, os apóstolos. Mas é interessante notar que existiam muitos enfermos, mas somente esse coxo foi curado ali naquele momento, quando os discípulos estavam entrando no templo em Jerusalém. Deus tem propósitos, Deus tem objetivos, desígnios
também para as nossas vidas. Muitas vezes não entendemos o objetivo de Deus, o propósito de Deus nas nossas vidas. E eu me lembrei da letra de um louvor muito bonito, que está sendo muito cantado atualmente, que fala: Deus é Deus. Essa letra diz, um pedaço dela: Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. E segue a letra, e tem uma parte que diz assim: se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Em tempos tão difíceis como estamos vivendo atualmente, vamos aprender na Bíblia, nas Escrituras, alguns ensinamentos nessa cura do coxo que ficava na entrada do templo de Jerusalém. Vamos observar alguns aspectos sobre este milagre específico. Foi na entrada do templo de Jerusalém, um lugar público, um lugar em que essa cura teve ampla divulgação na época dos apóstolos. Todos viram, não tinham como negar. Também esse milagre aconteceu alguns dias após daquele evento único e marcante na história que foi o dia de Pentecoste. A partir dali inicia uma nova era, uma nova época. A nova aliança com Jesus Cristo. Aparece a figura da igreja. Então, somente alguns dias isso tinha acontecido. É interessante pensar nesse milagre por quem foi operado. Quem operou esse milagre? Esse milagre, quem operou foi Jesus, por intermédio dos apóstolos Pedro e João. Em quem foi operado esse milagre? Esse milagre foi operado num coxo de nascença. Não havia dúvida que aquele homem que era um pedinte, que ficava ali pedindo, que não se sabe a identidade dele, quem era esse homem, mas o fato é que esse milagre foi algo real, algo que a população conhecia o antes e o depois. Antes, ele era um coxo, alguém paralítico, alguém que não podia andar. E depois, pela operação de Jesus Cristo, aquele homem passou a andar. É importante pensarmos também como foi operado esse milagre. Pedro e João, apóstolos, subiam para o templo e iriam orar. Era 15 horas, o horário nosso. Aqui do Brasil seria 15 horas à tarde, o momento em que eles foram ao templo para orar. Quando os apóstolos passaram pela porta formosa, esse pedinte foi e abordou os apóstolos pedindo esmola. Pedro para, olha aquele homem. Há um tempo, um pequeno espaço nisso, e agora com autoridade divina. E certamente ele sentiu no seu coração que Deus queria naquela hora manifestar um milagre. Então esse tempo ali, Pedro olha para aquele homem e ele diz: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te. E desse modo o homem foi curado. Há uma história muito conhecida no meio teológico, que é sobre Tomás de Aquino e o Papa Inocêncio II. Tomás de Aquino foi um grande pensador dos cristãos, tanto ortodoxos, católicos, protestantes, evangélicos,
nós agradecemos a Deus pela vida desse pensador, desse filósofo, que foi Tomás de Aquino, um escritor e que condensou nos seus escritos muito do que nós praticamos hoje como cristãos no mundo inteiro, vem de Tomás de Aquino. E ele, certa ocasião, ele estava próximo ao Papa Inocêncio II e ele entrou ali na sala para poder falar com o Papa Inocêncio II, e o Papa estava contando uma grande quantidade de moedas de ouro e de prata. E ele parou, ficou olhando para o Papa, e o Papa olhou para Tomás de Aquino e disse: irmão, como você pode ver, não posso dizer mais como Pedro disse ao paralítico: não tenho ouro nem prata. Tomás de Aquino para, aquele pensador, olha para o Papa e diz: isso é verdade, mas também o Senhor não pode mais dizer ao paralítico: não tenho ouro nem prata, levanta-te e anda. Não pode mais dizer: levanta-te e anda. Meus irmãos, como igreja de Cristo, todos nós precisamos da palavra de Deus, mas precisamos também do poder de Deus. O poder de Deus está à nossa disposição, mas é necessário que, como igreja de Cristo, todos nós possamos buscar o Senhor Jesus Cristo, buscar a palavra. Como igreja, precisamos somente do poder de Jesus Cristo. Não precisamos de outra coisa, não precisamos de recursos, de tudo que se fala hoje em dia. Nós precisamos, como igreja, do poder do Senhor Jesus Cristo. Em 1 Tessalonicenses 1,5, podemos refletir que necessitamos nos lembrar que o Evangelho não consiste só de palavras, mas, sobretudo, em poder. Mas, em segundo lugar, eu gostaria de pensar com todos sobre o que provou o milagre. Esse milagre, com esse paralítico, provou a todos que Deus é misericordioso. Foi no Antigo Testamento, foi na época de Jesus, foi na época dos apóstolos, e Deus continua sendo misericordioso com todos nós. Deus se compadece com os necessitados. Deus está atento às nossas orações. O poder de Deus é o mesmo no Antigo Testamento, na época de Jesus, na época dos apóstolos e nos nossos dias. Esse milagre provou também que Deus tem todo o poder. Nós não temos poder nenhum, não temos poder nenhum. Mas quem tem poder é o nosso Deus. Esse milagre também provou que Deus ajuda os que nele confiam. É necessário confiar em Deus. Esse milagre ainda, ele provou que Deus ouve o clamor dos aflitos. Deus está atento às nossas orações. Em épocas em que tantos precisam de oração, devemos elevar as nossas vozes, pedir, clamar, nos humilhar na presença de Deus, porque Deus ouve o clamor dos aflitos. E Deus não faz distinção de pessoas. Sobre a consequência desse milagre, é importante pensarmos também, porque ocorreu uma cura verdadeira. Todos sabiam que aquele homem antes era paralítico e que agora ele passou a andar. E esse foi o objetivo daquele milagre naquele lugar específico. Era fazer o povo ouvir a pregação do Evangelho. E logo depois desse milagre, Pedro pregou um poderoso sermão
E o tema central não podia ser outro, era Cristo Jesus. Esse milagre, ele teve um objetivo, ele teve um propósito, que foi exaltar o nome de Jesus Cristo. Precisamos sempre, em qualquer situação, exaltar o nome de Cristo. Quem deve ser exaltado, no caso ali do milagre, não foi exaltar o nome dos apóstolos, de maneira nenhuma. Aquele milagre teve como objetivo exaltar o nome de Jesus. Muitas pessoas se converteram, muitas pessoas deixaram seus pecados, muitas pessoas aderiram ao Evangelho de Cristo. O nome de Deus foi dignificado com esse milagre. E eu gostaria de meditar também sobre a questão da doença, tão atual nos dias atuais. A doença é uma situação que pode acometer qualquer um, indistintamente. Apesar de não conseguirmos compreender, porque o ser humano ele foi criado para a eternidade. E como limitados que somos por causa do pecado lá no início, então não conseguimos compreender e sentimos muito sofrimento com a questão da doença, e isso é normal. E algumas pessoas até, durante a situação da doença, ficam buscando o porquê aconteceu isso. Outros querem saber a causa de enfrentarmos essa situação tão difícil. Mas o fato é que nem sempre vamos entender o propósito, o objetivo, o desígnio de Deus em muitos dos problemas que nós passamos. Mas podemos sim, por meio da fé, compreender o propósito de algumas aflições que vêm até nós. Por exemplo, só como exemplo, em muitos casos, nessas situações, nós amadurecemos na nossa fé, deixamos algumas fraquezas que temos. Em algumas vezes aprendemos a depender mais de Deus. Em outras situações que essas limitações acontecem, com certeza, para todos nós, Deus é dignificado apesar de todas as dificuldades que nós passamos. Mesmo estando fragilizados, mesmo em tempos difíceis, devemos dignificar o nome de Deus. Na Bíblia, tem vários casos de homens de Deus e mulheres de Deus que ficaram doentes, que tiveram enfermidade. Tive a oportunidade de fazer uma pregação com alguns desses casos no ano passado, logo que iniciou toda a crise que nós estamos vivendo. Inúmeras pessoas na história da igreja, também homens e mulheres de Deus. Essas ocasiões foram usadas como instrumento para glorificar o nome de Deus. Como uma síntese da nossa meditação do dia de hoje, podemos ver que Pedro conhecia o poder do nome de Jesus, e nós precisamos conhecer esse poder também. Há poder no nome de Jesus. Pedro não hesitou em invocar o nome de Jesus. O nome de Jesus é algo magnífico. Ele dá poder, ele dá força para as nossas vidas, nas nossas dificuldades. Mas o poder desse milagre, o poder foi de Cristo. Mas era a mão de Pedro, a instrumentalidade de Deus. Um homem imperfeito como Pedro foi, que nós somos também, mas um homem que se colocou à disposição de Deus. Um homem que se arrependeu dos seus erros e que recebe, então, pelo nome de Jesus Cristo, realizar esse milagre que glorificou o nome de Jesus e que fez um avanço no Evangelho por causa desse milagre.
a igreja de Cristo, todos nós hoje, precisamos mais do poder de Jesus Cristo. Mas, em qualquer situação, devemos aceitar os propósitos de Deus nas nossas vidas. Como diz aquele louvor, Deus é Deus, se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Que o nome poderoso de Jesus Cristo seja exaltado em todas as situações das nossas vidas. Deus abençoe a todos. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua